Olá! A superlotação no transporte público é um dos maiores desafios enfrentados pela atual gestão municipal. E por isso, o tema do Tela 1 Entrevista de hoje é o projeto do metrô. Uma novela que já dura mais de uma década, em que já foram gastos mais de 11,5 milhões de reais. Quem está aqui com a gente para conversar sobre esse tema é o professor do Departamento de Transportes da Universidade Federal do Paraná, Garrone Reck. Bom dia, professor. Para produzir esse programa, primeiramente nós fomos até a rua para conversar com as pessoas que utilizam todos os dias o transporte coletivo da cidade, para saber como que elas acham que é o transporte público hoje em dia. Vamos ver o que eles responderam? Eu estou em frente a um dos tubos da linha Centenário Campo Comprido para perguntar às pessoas o que elas pensam sobre o transporte público coletivo em Curitiba e se o metrô seria uma boa alternativa para a cidade. Vamos lá? Você está satisfeita com o transporte coletivo em Curitiba? Não estou satisfeita. No horário de pico é muito lotado e a gente tem que ficar esperando, é fila. Às vezes é um pouco lento, às vezes ele não tem um horário muito fixo, assim, muito certo para saber. Acredito que o transporte coletivo de Curitiba já foi melhor, né? Já foi bom, mas acho que o sistema já está um pouquinho falho, já acho que já não apresenta a mesma qualidade que apresentou em anos anteriores. No geral, eu estou satisfeito, apenas em alguns horários é muito difícil, muito complicado usar, principalmente os biarticulados. Eu acho um dos melhores do Brasil. Bom, professor, como a gente pode ver, a situação não está tão boa assim. Bom, aqui em Curitiba, o último grande investimento, a última revolução no transporte público que nós tivemos, em termos de um transporte que teria mais capacidade de transportar pessoas, foi a implantação dos ônibus biarticulados, que foi na década de 70, 80. Então, eu queria saber, de lá para cá, como que se deu esse crescimento da demanda pelo transporte público para que hoje em dia essa situação esteja tão crítica que a gente de fato precise de uma solução como o metrô aqui em Curitiba? O curioso é que, na verdade, nos últimos 20 anos não houve tanto crescimento da demanda por transporte público. Tivemos o crescimento das viagens no meio urbano e o crescimento da participação do automóvel e de transporte individual. Deteriorando as qualidades do transporte, as condições do transporte público, fazendo com que esse último avanço que você comenta, na verdade foi lá pelo início dos anos 90, quando foram introduzidos os ônibus biarticulados, tivemos assim, o que diríamos assim, um upgrade na capacidade do sistema, porque o ônibus de 250 lugares de capacidade, em uma hora de operação, conseguem transportar uma demanda aí na ordem de 15 mil passageiros hora. E é isso que a gente consegue hoje nas nossas canaletas. Agora, Curitiba parou de inovar nessa década aí dos anos 90 e já foi superada por outras cidades. Aqui mesmo na América Latina a gente conhece e participou do projeto Bogotá, onde com ônibus na superfície, mas com um sistema de maior capacidade, já se transportam fluxos de até 40 mil passageiros hora. Isso já é observado, já foi medido em Bogotá. Ou seja, Curitiba foi um grande exemplo, não só para as cidades do Brasil, especialmente para as cidades da América Latina e de outros continentes. Mas está patinando em não inovar, em não ampliar a capacidade do seu sistema de superfície. E agora vem a proposta do metrô, que é uma modalidade muito mais de um custo bastante superior às soluções de superfície e que gera um debate, uma discussão que eu imagino que seja um ponto de interesse de vocês. Uhum. Bom, então talvez o senhor comentou que Curitiba ainda teria capacidade de investir em transportes de superfície e não ir já para essa solução que seria o metrô? Sim, nosso ponto de vista é de que deveríamos ampliar a capacidade do sistema existente e não necessariamente do sistema existente. Existem modalidades de superfície, como o veículo leve sobre trilhos, o veículo leve sobre pneus, que eu acho até que é menos impactante do que o veículo sobre trilhos, soluções que já estão sendo usadas em países europeus e de custo bastante inferior em relação ao custo do metrô. Então o problema do metrô é o seguinte, é um ótimo sistema, onde ele existe, onde ele funciona, mas as cidades que deixaram para construir metrô já nesse século, já perderam a condição de fazer projetos mais econômicos, né? Então os grandes metrôs do mundo são construções que levam mais de 100 anos. Londres, Paris, Buenos Aires vai completar 100 anos daqui a pouco.
Então foram cidades que se prepararam para essa modalidade muito tempo antes de chegarem ao nível de adensamento, congestão que temos hoje. Então a dificuldade é essa, como fazer uma obra tão impactante como o metrô no meio urbano totalmente já congestionado. É bom, e no caso de investir, então, no caso desses transportes de superfície. Como que isso se daria? Já se falava até agora da implantação de ônibus triarticulados. Seria essa a solução? Ônibus cada vez mais longos, como até o próprio Azulão? Ou o senhor fala já esse veículo leve sob trilhos? Como que seria isso? Olha, o veículo leve sob pneus, na verdade, que é parecido com o veículo leve sob trilhos, ele é um veículo parecido com um trem, ou seja, ele é um metrô de superfície. 4 ou 6 vagões. Sobre pneus ele tem um trilho guia, mas que não interfere muito no pavimento, simplesmente conduz o veículo. Pode ser movido por energia elétrica, um sistema híbrido, mais silencioso, e daria aquele aumento de capacidade que nós precisamos. Na verdade, nós estamos precisando, nas nossas atuais canaletas, aumentar a capacidade para algo em torno de 20 a 25 mil passageiros hora. Com isso, o efeito seria mais ou menos o seguinte: os ônibus ligeirinhos hoje levam muitos passageiros nas vias rápidas, que estão se congestionando, então já não está resolvendo. Então nós traríamos toda essa oferta de transporte para o corredor exclusivo, que é o nosso maior patrimônio, a cidade ter separado o espaço para o transporte público no eixo dos seus 5 corredores troncais. Então, nesse eixo, nós poderíamos colocar esses ônibus, esse sistema veículo sobre pneus, como ideia aqui a discutir com vocês, e, nesse caso, aumentar a capacidade. A cidade, seguindo no investimento e ampliando a sua rede integrada, ela certamente absorveria o crescimento da demanda. E uma coisa que é importante, convidaria aqueles que foram para o transporte individual de volta para o sistema público, que é a grande solução. A grande solução que a gente vai encontrar para o nosso sistema é quando aquela grande maioria que hoje vai para o transporte individual passe a ter qualidade no transporte público e naturalmente migre novamente para um sistema que é mais sustentável. Então, professor, eu queria perguntar para você, porque hoje, atualmente, esse projeto do metrô está praticamente quase aprovado, ele já tem uma verba de 1 bilhão do governo federal, que já vai ser praticamente aprovado agora em agosto, então é um projeto que praticamente vai sair, então estamos quase certeza que ele vai sair. Então, como que isso seria possível numa cidade como Curitiba, que o seu planejamento urbano já é praticamente concluído? Como que seria possível você, de repente, como o senhor falou, é um projeto muito tardio, né? Quando você começou cidades como Paris e Londres, implantaram um metrô séculos antes. Como que seria possível numa cidade como Curitiba um metrô subterrâneo, né? Bom, a obra tem um impacto tremendo, né? Porque na modalidade enterrado, né, ainda que você coloque a tuneladora, né, fora da cidade, digamos, perfurando, né, esse túnel onde vai estar o metrô, as estações vão exigir obras na superfície. Então, no entorno dos pontos das estações, vamos ter grande impacto nas atividades que vão ficar interrompidas praticamente durante um período de 1 ano ou 2, até que as obras se concluam, estação por estação. A linha em si, que é uma meia linha, porque ela iria da região sul até a Rua das Flores. Então nós teríamos o eixo sul, o eixo norte não estaria atendido, e essa linha de 14 quilômetros está orçada em 2,3 bilhões, mas todos sabemos que esse orçamento está equivocado, por um motivo muito simples. E eu conversei com pessoas que trabalharam no projeto, então eu tenho informações técnicas, não posso entrar em detalhes porque eles também têm que guardar sigilo, mas o que eu sei é o seguinte: você procura uma solução, aonde for possível fazer aéreo, aonde é possível fazer semi-enterrado, e aonde não é possível nenhuma das duas soluções fazer enterrado. Então ficaram 3 segmentos com 3 tecnologias distintas. E o que acontece é o seguinte: não há escala de projeto suficiente para justificar, por exemplo, a tuneladora num trecho de 3, 4 quilômetros, porque o custo do equipamento é o mesmo. Se esse metrô tivesse 20, 30 quilômetros ou os 4. E, então se compôs assim, a sala vai ficar com mármore, o quarto vai ficar com madeira e a cozinha com cimento alisado. Ou seja, 3 soluções para a mesma casa, não funciona. Ou seja, eu não sei qual a solução técnica ideal, isso vai ser discutido ainda, imagino,
Mas se seria totalmente enterrado, tecnicamente é possível, mas aí os custos certamente vão triplicar. E a grande verdade é a seguinte, nós não temos recurso. Qual é o recurso que temos prometido? 1 bilhão do governo federal. Para a obra de 2,3 bi, já seria apenas 40%. Se esse custo for a 5 ou 6 bilhões, infelizmente talvez isso ocorra, a verba destinada pelo governo federal é ínfima e a cidade e o Estado não tem recurso para cobrir essa diferença. A tarifa não vai poder absorver esse custo, porque teríamos uma tarifa absurda de 5, 6 reais. Então eu vejo assim, que, no momento, a solução do metrô é inviável pelos próprios custos e pelas questões de método construtivo que ainda estão por se resolver. Então, professor, agora falando de custos, quanto que seria mais barato ter a implantação e o investimento desses veículos terrestres? Como você falou, o veículo leve sobre pneus. A solução em transporte de massa por superfície, obviamente, tem custos bem inferiores. Depende da solução. Nós podemos estar falando algo em torno de 10 a 20 milhões de reais o quilômetro. Então, eu te diria o seguinte, com o recurso que foi prometido pelo governo federal, 1 bilhão, eu tenho certeza que a cidade pode investir nos 5 corredores, no aumento de capacidade e resolver de vez o seu problema de mobilidade nos níveis atuais de demanda. Mas, obviamente, no decorrer do tempo, deverá ampliar essa rede, né? Porque, na verdade, em vez de um metrô, se eu tiver 4 ou 5 corredores de boa capacidade, numa tecnologia adequada, indo para a região sul, oeste, eu amplio a minha malha de transporte público e resolvo mais o problema grave, que é a acessibilidade do usuário, ou seja, me aproximo mais dos bairros onde as pessoas não têm um transporte de alta capacidade. Então, a rede de transporte deve continuar crescendo e é fundamental também fazer uma leitura atualizada dos padrões espaciais da demanda. Curitiba não pode ficar testando tecnologias mais ou menos sofisticadas sem fazer a lição de casa, que é um diagnóstico atualizado, completo, dos padrões da demanda. Da onde você vem, para onde você vai, que motivo de viagem, qual a tua faixa horária, porque a cidade é muito dinâmica e com o passar dos anos, o uso do solo vai mudando, as vocações de certas regiões também se alternam e a rede de transporte tem que ir se adaptando. Então a vantagem do sistema de superfície é ele ser mais flexível, ele se adequar às necessidades da cidade. Um sistema rígido como o metrô limita variações na rede de serviços. Professor, aqui só para finalizar a nossa conversa, então esse investimento de transporte terrestre ele seria um investimento mais a curto prazo, que daqui a pouco tempo ele já teria que ser ampliado? Não, eu tenho certeza do seguinte, se nós atualizarmos e realmente realizarmos um bom estudo de demanda e periodicamente fizermos revisões disso, e em paralelo a malha de transporte de superfície sendo ampliada, tá, nós vamos voltar a recuperar espaço público do automóvel para o transporte público. Né? Pensar nas tecnologias, nas modalidades sustentáveis, não motorizadas, especialmente a bicicleta, né? Associar isso ao sistema de transporte. Então a cidade ideal é aquela assim, que eu vou trabalhar de bicicleta, de ônibus ou a pé, tá? E uso o carro para ir com a família fazer um passeio no fim de semana. Esse é o mundo ideal, que eu espero que um dia a gente possa ter aqui na nossa cidade. Tá certo, professor. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. No próximo bloco, a nossa conversa sobre o projeto do metrô continua com o superintendente da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, César Rissetti. Clique no link abaixo e confira.